Olá, meu nome é Ana Paula Moura e eu estou aqui hoje compartilhando a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Bom, quem não conhece a ferramenta da RH, né, a ressonância harmônica, eu vou estar deixando aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o site do professor Hélio Couto. Então aí, se você quiser entender melhor como que funciona a ferramenta, aí você vai dar uma acessada lá no site do professor Hélio Couto, tá? Hoje eu vou estar explicando aqui a minha primeira experiência com a ressonância harmônica. Mas antes eu quero falar aqui que eu conheci o trabalho do professor Hélio Couto há uns 2 anos atrás. E aí que um colega meu de trabalho comentou, me explicou sobre física quântica, sobre átomos, né? E aí na época eu era evangélica e eu fiquei me perguntando, nossa, átomos, eu achei que, nossa, que todo mundo veio da costela de Adão. E aí ali já começou a quebrar uns paradigmas, né? E ele comentou comigo. Na época no meu trabalho o pessoal me chamava de Ana, né? Ana, quando você chegar em casa, você pesquisa sobre átomos. E aí nessa pesquisa sobre física quântica, átomos, tudo, eu encontrei o site do professor Hélio Couto. Na hora me apaixonei, né, pela pesquisa em si de física quântica e me cadastrei no site do professor Hélio Couto. Quando eu comecei a assistir as palestras do professor Hélio Couto, eu achei um pouco maçante, né? E ele com aquele jeito dele mais sério, né? Tudo. E aí eu deixei pra lá. Falei assim, ah, não, é muito cansativo, não vou. Só que quando você faz a inscrição lá na IAD, né, do professor Hélio Couto, você tem 3 anos para estar concluindo, né, assistindo ali, estudando o caminho das palestras, que são 150 horas, né, de estudos. E aí, quando foi agora em 2021, eu passei assim por um momento assim muito difícil na minha vida. E foi onde eu falei. Aí eu comecei a acessar vídeos no YouTube e veio e toda hora aparecia é, a, materiais, né? No caso, né? Do professor Hélio Couto. E eu comecei a entender mais, né? Sobre física quântica, sobre mecânica quântica. E aí foi quando eu falei, não, eu vou concluir esse curso do Caminho das Palestras. Então, assim, primeiro, eu acredito que para quem quer realmente uma mudança radical na vida, quer realmente chegar à iluminação, é, eu acredito que não somos nós que vamos até o professor Hélio Couto, mas sim a nossa frequência, né? A nossa vibração. Então a gente acaba atraindo, né, a ressonância harmônica para nós, que eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, há alguns anos atrás eu não estava preparada para essa ferramenta. E hoje sim, hoje eu estou preparada. Então vamos lá para me compartilhar com você a minha experiência da minha primeira onda. Eu pedi a minha primeira onda no dia 13 de fevereiro de 2022. E assim, no caminho das palestras, já fazendo o estudo e lendo o livro também, Mentes Informadas, eu já comecei a passar catarses. Só que assim, eu assisti muitos depoimentos antes de pedir a minha primeira onda, né, no caso. Eu assisti muitos depoimentos. Por isso que hoje eu também estou aqui compartilhando a minha experiência, né, porque me ajudaram muito. Alguns me assustaram, porque muitas pessoas falavam que, nossa, a vida virou de cabeça para baixo, né? Aconteceu várias coisas, perdi emprego, relacionamento, tudo. E assim, tudo bem para cada um, e cada um vai ter uma experiência diferente, né? Somos todos um, porém, cada um com a sua experiência, né? E aí, nesse caso, assistindo o Caminho das Palestras, a minha visão já abriu. E assim, eu comecei a entender muitas coisas, até porque eu vim do mundo evangélico, né? Então, assim, eu tinha e tenho ainda muitas crenças limitantes, né? A respeito, né, ali da igreja, de como eu entendia, como eu via Jesus
né? O todo, no caso, era totalmente diferente, gente, totalmente diferente. E hoje, assim, eu olho assim pra mim, tem dia que eu levanto assim, eu me olho no espelho e falo, Ana Paula, como você mudou? E como que, assim, eu não, como eu demorei tanto tempo para poder descobrir a mecânica do mundo em si, do universo, do todo. Então, assim, eu estou muito feliz. E aí, no caminho das palestras, já comecei já a passar, não vou dizer catarses, mas sim começou a cair as vendas dos meus olhos. Eu comecei a enxergar Deus de outra maneira. Eu comecei a enxergar as pessoas de outra maneira e eu comecei a entender. Não, eu não acreditava em outras vidas. Eu não acreditava que existia outros mundos, né? Então, assim, gente, para mim foi assim um divisor de águas. E aí, no caminho das palestras, já vim passando já por muita confusão mental, né, ali, porque estava quebrando os paradigmas, né? E quando foi agora em fevereiro de 2022, eu pedi a minha primeira onda. No caminho das palestras, né, e no livro também, o professor fala muito de, né, não pedir casa, carro e apartamento. E assim, eu entendi também que a ressonância harmônica, ela é uma ferramenta espiritual. E, consequentemente, vai vir depois casa, carro e apartamento, né? Hoje eu já tenho já minha casa, já tenho meu carro, não tenho apartamento, né? Mas eu também não fiz esse pedido, porque eu acredito que quando chegar o momento certo de expandir, de aumentar mais a minha renda, vai vir assim no meu colo. Como tudo na minha vida sempre veio, quando eu percebi, eu já tinha um emprego melhor. Quando eu percebi, eu já tinha trocado um carro, comprado um carro melhor. Quando eu percebi, eu já tinha trocado de casa. Isso bem antes da ressonância harmônica. Então eu acredito que todos nós já viemos, né? Desculpa, já viemos numa evolução espiritual. Só que quando a gente dá de cara com a ressonância harmônica, nossa, é assim, pra mim pelo menos, pessoal, é libertador. É libertador. E aí, quando chegou aí na ressonância, no caminho das palestras, eu já vinha percebendo que assim, a minha visão de mundo mudou completamente. E eu ficava assim, escutando as palestras, eu ficava, gente, eu não acredito que é assim. Nossa, eu não acredito que Jesus era dessa maneira que eu não conseguia ver que o poder está dentro de nós mesmos, né? E aí, assim, assim, só o caminho das palestras, mesmo que você não queira fazer, não tiver coragem, né, no caso, para fazer a ressonância harmônica, pessoal, só no caminho das palestras você já tem uma grande libertação. Assim, a sua visão muda completamente. Você muda completamente e você começa a se conhecer mais também. Que eu acho que isso que é o mais interessante. E aí, quando veio a primeira onda, que as pessoas, eu vi muitos depoimentos falando, né, que nossa, fiquei muito feliz. Não, gente, no caminho das palestras eu já sentia já essa alegria de viver. A minha autoestima melhorou, assim, bastante, até porque eu vinha de um quadro meio que, não vou falar depressivo, mas meio que pré-depressão. E aí eu comecei a tocar, a pedir, a passar a onda todos os dias, né? Eu não pedi ela direto, né? Porque você pode estar pedindo para ele a distância, no caso, né? E eu não sabia que podia pedir a distância, e aí ele mandou o link, o áudio, né? E aí, no caso, todo dia de manhã eu coloco para tocar a minha onda e vou fazer as minhas coisas. Então, eu comecei agora em fevereiro, né? E aí nisso eu passei por muitas confusão mental, gente, muita confusão mental mesmo. Então, assim, pedi muita limpeza. Eu vou até falar um pouco agora dos meus pedidos. Nos meus pedidos eu pedi muita limpeza. E a limpeza foi como? Foi limpeza de vidas passadas. Eu pedi, assim, em vários depoimentos que eu vi aqui no YouTube, eu nunca vi ninguém comentar sobre isso, né? E se você já pediu pediu, fez esse pedido, pode colocar aí nos comentários para a gente poder estar interagindo, né?
E aí, nesse caso, eu pedi limpeza de vidas passadas, pedi limpeza de crenças de escassez, pedi a iluminação, né? Iluminação, pedi libido, pedi também sabedoria, pedi muita sabedoria, discernimento, clareza e compreensão. Pedia, no caso de consciência, eu pedi a consciência do professor Hélio Couto e também pedi do livro, né, o Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Também pedi também essa consciência. Arquétipo, gente, na primeira onda, que eu já tô já na segunda, na primeira onda, o que eu me lembro aqui, eu pedi o arquétipo do mago, da coruja e só. Ah, não. E o arquétipo do amor e o arquétipo do girassol. Foi esses arquétipos que eu pedi na primeira onda. E aí, no caso, assim, não aconteceu nada, assim, de perder emprego, não. Só que, assim, eu trabalho com vendas e eu vi, assim, os meus clientes, assim, tava muito agressivo comigo. Então, assim, não podia atrasar nada, que eles já estavam me ligando, já falando um monte de coisa para mim. E assim, aí eu percebi no meio, assim, do processo que era a limpeza que estava acontecendo. E aí acontecia, o que eu pedi muito domínio, para sair da zona de conforto, autossabotagem, limpeza de autossabotagem, pedi muito isso. E aí eu percebi que na primeira onda, principalmente nas 2 primeiras semanas, eu queria fazer tudo, queria limpar a casa, eu dormia pouco, assim, entre aspas, né, o normal no caso, mas assim, eu me levantava, assim, super disposta, animada, então, assim, eu vi que realmente, né, até no manual, quando você recebe o áudio da onda, ele vem com um manual, e no manual ele pede para você estar lendo ali, e no manual fala, né, que a primeira onda, ela é como se fosse que o trem está parado há muitos anos e aí começa a andar. Então, assim, você se sente muito, assim, a primeira onda é magnífica, porque você se sente assim, super animada. E aí, e feliz, um amor assim, só que lembrando uma coisa que eu achei bem interessante. No caminho das palestras, gente, eu comecei a sentir o amor incondicional que o professor fala. Pelos animais, pelas plantas, pelos meus filhos. E assim, até uma formiguinha, gente, que aparecia assim na cozinha. Eu já ficava tipo assim, eu não vou matar essa formiga, porque ela é o todo ali. Então, assim, eu dou risada porque assim, é engraçado como muda, gente, a nossa cabeça, a nossa visão. E aí, a primeira onda foi assim, de muita confusão mental. Muita confusão mental. Eu me pegava assim me perguntando, eu queria mudar tudo na vida, bateu aquela vontade de largar tudo, largar minha família, largar todo mundo e tipo assim, cair no mundo e começar tudo do zero. Então assim, e aí depois eu comecei a fazer as minhas orações e a pedir discernimento. E uma coisa assim que eu percebi muito, eu sempre tive desde pequena uma intuição muito aguçada. E assim, eu sempre escutava, eu sempre escutei uma vozinha dentro de mim, me dando direcionamento, tudo. E eu pedi sensibilidade, eu pedi um contato, intimidade com a minha centelha divina. E aí eu percebi que aquela vozinha que eu sempre escutei, desde pequena, aquela intuição, no caso, ficou mais forte, ficou mais profunda dentro de mim. E sabe quando, eu não sei se vocês, porque fica muito meio confuso assim. A gente não sabe que a gente pede contato direto com a nossa centelha divina, porém, quando chega, quando ela vem falar com você, você fica meio perdido. Você fala assim, peraí, é o meu pensamento? É a centelha divina? Quem é que tá falando na minha cabeça? Né? Você fica desse jeito. Pelo menos eu fiquei desse jeito. E aí eu comecei a silenciar. O pulo do gato, para mim poder discernir quando é a minha centelha, assim, saber assim quando ela tá falando mesmo ali comigo, é quando eu tô fazendo trabalhos, eu tô fazendo alguma coisa, tipo, eu tô lavando roupa,
eu tô lavando, passando aspirador na casa. Então, assim, sabe aquele momento que você tá fazendo um trabalho ali manual, que você tá concentrado? Então foi ali que eu percebi, eu passando aspirador na casa, e aí vinha aquela voz e falava, olha, faz isso, faz aquilo, você viu como... Aí ela ministrava, ela ministra dentro de mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que... como eu tenho que agir, ou senão, ó, tal pessoa falou aquilo, faça isso, sabe? Muitos insights, muitas ideias, né? Então, assim, eu achei bem interessante como ficou o alinhamento com a minha centelha divina. Então, pessoal, assim, a minha primeira onda foi, assim, bem tranquila, né? Comparando a alguns outros depoimentos, mas, assim, o que eu senti muito foi uma libertação muito grande mesmo, dentro de mim, no meu interior, na minha cabeça. E, assim, paradigmas que veio caindo desde o caminho das palestras. Depois eu vou fazer, para não ficar muito comprido esse vídeo, eu vou fazer agora, depois eu vou fazer o vídeo da minha segunda onda. Eu tô fazendo a minha segunda onda, eu já tô no primeiro mês da minha segunda onda, e aí eu faço um outro vídeo contando como é que tá sendo a minha experiência. Mas por enquanto, a minha catarse maior, assim, internamente mesmo. O meu... É a quebra de paradigma, total, tá? E assim, eu pedi prosperidade, pedi também na lista de pedido, pedi prosperidade, pedi... como fala? Pedi discernimento para poder administrar as minhas finanças, pedir força, pedir coragem, também pedir... Ai, pessoal, foi muitas coisas que eu pedi. Mas todos os meus pedidos, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só para falar do que eu pedi. Mas assim, resumindo, os meus pedidos, eu não pedi nada material, eu só pedi limpeza, muita limpeza. Até porque eu venho de um processo de expansão da consciência já há uns 5 anos. E em 2020 para 2021, aconteceu coisas muito fortes aqui na minha vida, principalmente internamente. E aí foi quando eu tomei coragem para poder estar fazendo a ressonância. Eu pensei assim, já tá tudo daquele jeito, né? Porque eu já tinha visto muitos depoimentos falando que a vida ficava de cabeça para baixo. E aí eu teve um dia que eu levantei, olhei no espelho e falei assim: Ana Paula, sua vida já tá de cabeça para baixo, então assim, por que não fazer a onda, né? Vamos ver no que vai dar. E graças a Deus que eu tive essa coragem, né? Essa coragem para poder estar pedindo fazendo todo o caminho das palestras, porque, pessoal, não é assim. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, de assistir palestra. Então, assim, para mim não tem problema nenhum de estar assistindo uma palestra de 2 horas e meia, 3 horas. Para mim não tem problema. O que eu fazia muito era o quê? Eu pegava, colocava o fone no ouvido, sabe aquelas bolsinhas de carregar dinheiro, doleira, né, que o pessoal fala? Colocava ela aqui na cintura, colocava meu celular e, ó, ia fazer minhas coisas, principalmente quando ia lavar, limpar a casa, lavar a louça, né, fazer faxina, colocava o celular nessa bolsinha e o fone no ouvido e, ó, ia assistindo todas as palestras. E era muito legal, porque conforme eu tava ali trabalhando, fazendo as coisas de casa, eu tava ali prestando atenção e ao mesmo tempo a minha centelha o professor falando no meu ouvido e a centelha falando, ó, é assim, 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 tá? E no meu dia a dia, assim, porque eu também trabalho fora, tenho 2 filhos pequenos, então assim, a minha vida também não é fácil, o meu tempo é bem curto, mas eu consegui fazer todo o caminho das palestras, consegui ler o livro também, tá? E o livro que eu fiz, eu baixei o livro, né, no celular, então muitas vezes quando eu tava na rua e precisava fazer alguma coisa, ou ir levar meus filhos no médico, e aí ali no pediatra, ali esperando na fila do banco, sabe? Aonde eu tava, eu pegava e já abria o celular, em vez de ficar no Facebook, em vez de ficar no Instagram, eu ficava fazendo o quê? Eu ficava lendo.
Então, assim, eu consegui para mim demorou assim, eu acho que uns 4 meses para mim fazer todo esse estudo, porque eu não queria também ficar assistindo uma palestra hoje, segunda-feira, e só assistir a segunda palestra só daqui a 15 dias. Não. O que eu fiz? Eu determinei para mim mesma que eu iria fazer todo esse curso. Então, assim, eu comecei, acredito que foi em novembro de 2021, e falei, não, eu vou assistir, vou fazer tudo, vou ler o livro e vou assistir todo o caminho das palestras. E uma coisa que eu indico muito, que eu acredito que deve ter muitas pessoas que não termina de assistir o caminho das palestras e muito menos o livro, e já pede a ressonância. Mas assim, eu super indico você ir até o fim. Vai até o fim dos estudos, leia o livro até o final, porque isso você já você já começa a limpeza desde desses estudos, entendeu? Então, assim, se você for parar para pensar, se você fizer certinho o caminho das palestras, concluir as 150 horas ali de palestras e o livro, que eu não me lembro quantas páginas é, mas eu acredito que seja mais de 300 páginas. E aí, nesse caso, se você concluir tudo isso, o que vai acontecer? As suas catarses vai ser menor quando a ressonância chegar, entendeu? Porque nesse estudo você já começa já a limpeza, entendeu? Inconscientemente, a gente nem pediu as coisas, né? E gente, uma dica, cada um, se quiser aceitar, eu acho bem interessante. O que eu faço, como a minha centelha toda hora tá ali ministrando aqui dentro de mim, falando comigo, o que eu faço? Eu peguei o bloquinho de notas do celular e aí, conforme vem a ideia não vem, né? O insight, a voz dela aqui dentro de mim e fala assim, muitas vezes eu vejo alguma situação que me deixa estressada, alguma coisa assim, aí eu vou lá, abro o bloquinho de notas do celular e coloquei lá o título, igual no meu caso, terceiro pedido para RH. Aí, nesse caso, eu já vou colocando. Então, assim, muitas vezes eu assisti a alguma palestra de algum outro, eu assisto muito e sigo muito a Maia Andrade, né? E aí, muitas vezes, ela fala alguma coisa ali de limpeza, aí eu pego e falo assim, não, olha, eu preciso estar abrindo a minha mente para deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso dar para vocês. Muitas vezes outro dia eu estava vendo um vídeo dela e ela comentando sobre uma experiência que ela teve, né, com a centelha divina dela. Ela falando que a centelha divina dela dá direcionamento para ela, né? E aí foi quando eu já peguei no bloquinho de nota e falei assim, eu vou pedir intimidade maior com a minha centelha divina. Ou se não, eu vou pedir domínio próprio. Que muitas vezes, se você for deixar para fazer o seu pedido da ressonância, você pegar um dia e falar assim, hoje eu vou sentar e vou escrever tudo que eu quero. Você acaba esquecendo algumas coisas e essas coisas que você acaba esquecendo são coisas que vai te ajudar muito. São coisas simples, porém que vai fazer muito mais diferença do que você pedir uma outra coisa que seja tipo casa, carro e apartamento, entendeu? Então, muitas vezes eu assisto alguns vídeos e aí vem na minha cabeça, vou pedir, igual outro dia, eu não tinha pedido na minha primeira onda, a autossabotagem, eu pedi a limpeza da autossabotagem. Porém, eu não tinha pedido sobre preguiça, sabe? Porque nas 2 primeiras semanas eu tive muita força de vontade, iniciativa. Só que quando chegou ali no segundo mês da ressonância, da primeira onda da ressonância, eu comecei a ficar meio preguiçosa, sabe? Chorava bastante, confusão mental mesmo. E aí eu lembrei e pensei comigo, falei assim, peraí, deixa eu anotar, preguiça. Aí eu fui lá e coloquei, né, no bloquinho de nota. E depois você passa limpo, né, numa folha, num caderno, né, e faz os seus pedidos. Mas eu acho interessante você deixar esse bloquinho de notas salvo no seu celular. E tipo o meu próximo pedido para minha próxima ressonância. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência aqui. E vamos, assim, se vocês tiverem algum depoimento, né? Vamos interagir aqui nos comentários. Uma coisa assim que eu achei que
eu já venho passando já há algum tempo, e quando eu comecei a fazer a ressonância, é uma coisa que tá pesando bastante aqui para mim, que é o quê? Você não tem amigos, né? Você acaba ficando sozinha, né? Mas, assim, realmente hoje eu tô seguindo uma caminhada de solitude mesmo, só eu e o todo, mas tá tudo bem, eu não tô sofrendo por causa disso, tá? Tem hora que bate, assim, aquela crise, com certeza, de poder conseguir conversar com alguém, principalmente a respeito da ressonância, a respeito dessa experiência, né? Da expansão da consciência. Mas independente da RH ou não, quem tá nesse caminho de expansão de consciência, é, tem essa dificuldade de poder encontrar outras pessoas para poder estar ali conversando, trocando ideias, né? Experiência, né? Mas eu acredito que no momento certo a minha centelha vai colocar as pessoas da mesma frequência, conforme eu também fiz esse pedido de que eu venha atrair pessoas com a mesma frequência, que eu venha atrair amigos de verdade, sabe? Porque eu já sofri muito com amizade. Então, por enquanto, eu tô ainda aqui na solitude mesmo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência. E eu vou depois fazer o vídeo com a experiência da minha segunda onda, tá bom? Fica com Deus e beijo!